Se alguém manda uma mensagem para você perguntando como funciona a sua sessão, esse primeiro contato pode aumentar muito as chances dessa pessoa marcar um primeiro encontro com você, ou então fazer ela desistir antes mesmo de te conhecer. E o problema é que muitos psicólogos acabam errando nesse primeiro contato justamente por tentar humanizar demais esse atendimento, sabe? Humanizar demais essa primeira comunicação ali com a pessoa. Acabam enviando textos enormes, fazem perguntas demais, às vezes escondem informações que são muito importantes para aquela pessoa, e tudo isso vai dificultando uma decisão que poderia ser muito mais simples, a decisão de começar a terapia, de te conhecer e ir para um primeiro encontro com você. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 erros que eu percebo que muitos psicólogos cometem nesse primeiro contato aí pelo WhatsApp, erros que eu já cometi também e o que hoje eu costumo fazer na minha prática que deu muito certo para mim. Mas durante um bom tempo eu também pensava que quanto mais acolhedora fosse ali aquela mensagem, melhor para outra pessoa. Mas depois eu fui percebendo que acolhimento não é a mesma coisa que excesso de informação ou falta de informação, e que facilitar a vida da outra pessoa ali que tá mandando mensagem, né, facilitar a vida do paciente também é uma forma de cuidado logo nesse primeiro contato. Então tudo que eu vou compartilhar aqui com você veio mais da minha experiência do que de uma ideia de que existe um jeito certo ou errado para fazer nesse momento. O primeiro erro que eu vejo muitos psicólogos cometendo, e eu acho que isso pode afastar muito essa pessoa de você a ponto dela não ir para esse primeiro encontro, é você começar a fazer muitas perguntas antes de passar as informações que ela precisa. Como se a gente começasse um interrogatório, sabe? Uma entrevista com a outra pessoa. Ao invés de mandar logo as informações que ela precisa, você começa a fazer algumas perguntas do tipo assim: o que fez você buscar terapia? Posso entender um pouquinho em que momento de vida você está? O que está acontecendo com você? Enfim, perguntas desse tipo ali, querendo saber um pouco mais do que fez a pessoa te mandar mensagem. São perguntas importantes e válidas? Sim, mas para um primeiro encontro, na hora que a pessoa tá ali junto com você. Por mensagem, essas perguntas podem afastar essa pessoa, porque ela ainda não te conhece, não existe um vínculo. Às vezes essa pessoa ela não tá nem preparada para falar sobre aquilo que tá acontecendo com ela, ainda mais escrevendo, mandando pelo WhatsApp para uma pessoa totalmente desconhecida. E às vezes ela ainda tá no momento do dia dela ali que ela não consegue parar para te responder essas coisas, sabe? Tá no trabalho, no horário do almoço, tá cuidando ali da casa, dos filhos, ela não consegue parar para te escrever tudo isso. Talvez ela nem tenha conseguido pensar no que ela tá sentindo exatamente. Entende? Assim, não necessariamente essa pessoa ela tá querendo falar desse sofrimento nesse exato momento. Ela só quer saber como funciona a sua sessão. Ela só quer saber quanto custa a sua terapia, para ela saber se ela vai mesmo ou não para esse primeiro encontro com você. Nesse primeiro contato, o foco não é outra pessoa, o foco é você, não é sobre ela, entende? O foco é apresentar quem você é e como funciona o seu trabalho. Tanto que ela te faz essa pergunta bem assim, específica, né? Como funciona a sua sessão? Como funciona a terapia com você? Como funciona o seu trabalho? A não ser que seja, assim, uma pergunta muito importante que você precise saber logo de cara. Por exemplo, de onde você conseguiu meu contato? Foi uma indicação? Se isso é importante ali pra você, ok, a gente faz essas perguntas. Mas se não, manda as informações que ela precisa, e aí sim, se você achar necessário, você faz algumas outras perguntas também, mais perguntas, assim, né, coerentes com aquele primeiro contato mesmo, com aquelas informações que você está enviando. Por exemplo, eu atendo mães, eu sou psicóloga de mães, especialista em puerpério, então eu só atendo mães no pós-parto. Muitas vezes eu recebo mensagens de mulheres que estão ainda planejando a gestação ou que estão grávidas, e aí é um público que eu não atendo essa demanda. Então lá na mensagem que eu mando para ela explicando sobre como funciona o meu trabalho, eu deixo bem específico ali que eu só atendo mães no puerpério, nesse pós-parto. Se ela não é uma mãe no puerpério, muito provavelmente ela vai me dizer ali na mensagem que ela está planejando ou que ela está gestante. Nesse momento eu vou dizer que não é uma demanda que eu atendo, vou indicar outros psicólogos e tudo mais. Mas se por algum motivo, né, eu desconfio ali que ela não é dentro dessa demanda, dentro desse público que eu atendo, aí sim eu pergunto para ela, eu pergunto se o bebê dela já nasceu, quantos meses ele tem, justamente para eu dar esse direcionamento maior para ela e ter esse direcionamento melhor para mim também. Vamos supor que você é uma psicóloga que só atende mulheres, e aí é um homem que te manda mensagem. Então antes ali de passar as informações, às vezes vale você perguntar, mas a terapia seria para quem? Porque eu sou psicóloga apenas de mulheres. Então eu acho que algumas perguntas ali são válidas, desde que estejam de acordo com esse primeiro contato, sabe? Desde que faça sentido para esse primeiro contato. Agora, informações mais profundas, eu acho que a gente guarda um pouco, a gente reserva um pouco pro primeiro encontro mesmo, onde a pessoa vai estar mais preparada para te falar algumas coisas e você também vai estar mais preparada para receber aquilo. Porque pensa só comigo,
contigo. Vamos supor que você pergunta pra ela em que momento de vida que ela tá. Por que que ela buscou terapia? Aí ela te escreve um textão fazendo um super desabafo ali do sofrimento dela. O que que você vai fazer com aquilo? Ela te escreve e aí você simplesmente não responde nada? Você só manda as informações da sua sessão e acabou assim? Entende? Então, às vezes, nem pra você é útil uma resposta como essa. Porque não dá pra fazer nada com aquilo. Você não vai fazer uma terapia com ela pelo WhatsApp. Então, se pra você é importante saber se aquela demanda faz sentido, você não precisa perguntar dessa maneira, né? Por que que ela procurou você? Por que que ela tá procurando terapia? Você pode primeiro explicar a sua demanda, deixar claro pra essa pessoa, né? Quais demandas você atende e aí sim esperar o retorno dela diante daquilo que você falou. Ou então, depois disso, fazer algumas perguntas para você ver se encaixa dentro do seu trabalho, né? Dentro daquilo que você consegue ajudar a pessoa. Então, cuidado para você não responder a mensagem dessa pessoa que está buscando pelo seu trabalho com muitas perguntas de volta para ela que às vezes ela nem tá afim de te responder. Entendeu? O segundo erro que você pode cometer é transformar uma resposta simples num material muito longo e muito complexo. Eu percebi que hoje existe um movimento, assim, não sei, de deixar o atendimento talvez um pouco mais bonito, né? Sei lá, um pouco mais chique, talvez, achando que talvez isso seja mais elegante ao se apresentar para a pessoa, que o psicólogo monta um PDF explicando como funciona o trabalho dele. Mas não é um PDF simples, sabe? De 3 páginas ali, explicando rapidamente como funciona tudo, os valores e tudo mais. São arquivos longos, com informações desnecessárias, que talvez essa pessoa não vai ter saco para ler. Se você quer fazer um PDF, se você acha isso mais bonito ali para se apresentar, ok, eu acho que em alguns momentos isso pode fazer sentido mesmo, mas desde que seja bem feito. Você não vai enviar para a pessoa um PDF de 10 páginas, com textos ali, parágrafos enormes, que ela vai precisar de mais de 5 minutos para ler. Ela precisa gastar mais de 5 minutos do tempo dela para abrir um arquivo que você enviou para conhecer um pouco mais sobre você. E detalhe, você não sabe nem se ela vai conseguir abrir esse arquivo, porque dependendo do celular, ela não consegue abrir, ela vai ter que usar um computador para fazer isso. Entende que você pode dificultar essa pessoa a acessar o seu trabalho, a acessar a sua terapia? Eu acho importante a gente entender que as pessoas, elas estão buscando facilidade e praticidade para o dia a dia. Se ela tá mandando uma mensagem para você com uma linha, te fazendo uma pergunta muito específica, ela espera receber isso em troca. Você pode muito bem escrever um texto ali mesmo pelo WhatsApp, escrever um bom texto, bem feito, com todas as informações que ela precisa, mas sem ocupar tanto do tempo dela para ler isso, para entender como funciona o seu trabalho e sem correr o risco dela nem conseguir acessar essas informações que você tá mandando. Pensa só comigo, se você manda mensagem para um salão de beleza, perguntando quanto custa para fazer as unhas, e aí a pessoa te manda um arquivo enorme que você vai ter que procurar nesse arquivo a informação específica que você tá pedindo, como você vai se sentir? Como vai ser isso para você? Vai ser prático? Vai ser fácil? Vai ser legal? É claro que o oposto disso também é ruim. Eu não tô falando que você tem que ter uma abordagem fria, não é isso. A pessoa te mandou uma mensagem de como funciona o seu trabalho. Eu sou psicóloga de mães, minha sessão custa tantos reais. Não é isso. Você não vai ser frio com a pessoa. Você vai sim prestar um ótimo atendimento para aquela pessoa, sendo o mais acolhedor possível, mas com clareza nas suas informações, com clareza naquelas respostas que ela tá procurando. Inclusive, uma outra coisa que também entra nesse erro é a gente mandar áudios enormes para a pessoa. Vai nessa mesma linha de mandar um PDF enorme, entendeu? Você não sabe se ela pode ouvir, você não sabe se ela gosta de receber áudio, você não sabe se é fácil para ela ouvir naquele momento. Por exemplo, eu não corro o risco de mandar mensagem por áudio para uma mãe, porque ela pode estar amamentando, ela pode estar fazendo o bebê dormir, coisas que talvez ela esteja ali com o celular na mão e é muito mais fácil para ela ler uma mensagem do que ouvir aquela mensagem. A não ser que ela envie uma mensagem de áudio para mim, tá? Porque aí se eu recebo uma mensagem de áudio, eu entendo que a outra pessoa também, ela tá mais disposta a ouvir se eu responder com áudio também. Meio que você entende que essa pessoa prefere receber áudios, né? Então, quando é assim, eu também respondo com áudios. Agora, sendo o primeiro contato, ou sendo até uma paciente minha, que às vezes eu converso pelo WhatsApp, se ela me manda mensagem de texto, é com mensagem de texto que eu vou responder também. Eu entendo, e eu já ouvi muito isso de psicólogos, né, de alguns colegas, que às vezes a mensagem de áudio aproxima a pessoa, né? Porque ela tá ali escutando a sua voz,
voz, né? Ela tá já te ouvindo, escutando a forma como você fala, enfim. Eu acho que isso faz um pouco de sentido sim, tá? Eu não ignoro completamente isso, mas eu acho que se a sua intenção é parecer mais humano, existem formas melhores e mais práticas também, sem você correr o risco de errar tanto. Até porque eu duvido muito que você vai gravar um áudio específico para cada pessoa que te mandar mensagem. Provavelmente você vai ter um áudio ali já gravado que você vai mandar para todo mundo para facilitar a sua vida. E por ser um áudio já gravado, você não vai chamar essa pessoa pelo nome, você não vai ter ali uma mesma atenção que você teria se você fosse responder individualmente cada um. Mas independente disso, eu acho que existem formas melhores sim de você ter ali um atendimento mais humano, sem ser através de um podcast que você manda pra pessoa, né? Você pode chamá-la pelo nome, então quando ela te manda uma mensagem no WhatsApp, aparece o nome dela ali, você fala: "Oi Maria, tudo bem?" Ou se ela perguntou se você tá bem, né? "Oi Letícia, tudo bem? Posso saber como funciona o seu atendimento?" "Oi Maria, tudo bem com você?" Você pode responder a algo específico que ela te mandou, então, por exemplo, às vezes eu recebo mensagens, né, que a pessoa escreve assim: "Gostaria de saber como funciona um pouco mais seu trabalho, eu sou mãe, meu bebê tem 3 meses", então eu aproveito que ela já me deu algumas informações ali sobre ela e eu falo sobre aquilo. "Parabéns por esses 3 meses, eu posso imaginar aí algumas fases que você já passou até aqui e tal", enfim, tô só dando um exemplo. Mas eu aproveito que ela mandou alguma informação a mais e falo alguma coisa sobre aquilo, ou seja, eu tô dando uma atenção muito específica para aquilo que ela me mandou. Às vezes rola até uma brincadeira, se ela mandou mensagem falando: "Ah, eu tô buscando terapia porque meu filho tem tantos meses e eu tô ficando louca, hahaha", eu posso responder nesse mesmo tom. Eu pego aquela mensagem e falo: "Eita, posso imaginar como estão as coisas por aí". Isso é simples, isso aproxima, mas eu não tô enchendo a cabeça dela com uma informação gigante, um áudio gigante, um PDF que ela não consegue abrir, talvez, com muita coisa para ela ler. A humanização não depende do formato da mensagem, mas do que você vai colocar ali. Mas o formato é importante para que ela acesse de maneira mais prática aquilo que você tá tentando explicar para ela. Mas tudo bem, se você quer mandar áudio para, né, unir um pouco mais, para aproximar um pouco mais essa pessoa de você, seja objetivo, seja claro, cuidado para não ser muito repetitivo, porque às vezes a gente acaba se perdendo um pouco na hora que a gente vai gravar uma mensagem. E principalmente, cuidado para você não ficar dando uma aula sobre psicologia ao invés de explicar de fato o seu trabalho. O que já nos leva ao terceiro erro: explicar a psicologia ao invés de explicar o seu atendimento. Ela não perguntou para mim qual é a história da TCC ou qual é a minha história como psicóloga. Tudo isso a gente vai explicar para ela lá no primeiro encontro. Então, como funciona a sua abordagem, por que é importante e tudo mais. Por mensagem, apenas se ela te perguntar qual abordagem que você atua. Opa, essa pessoa já tem uma noção de como funciona isso. Então, eu vou lá e dou uma explicação melhor para ela. Caso contrário, se você quer falar sobre isso, fale mais rapidamente, seja objetivo, mas sem ficar dando uma aula para ela naquele momento. Explique como funciona o seu trabalho, como funciona o seu atendimento, e não a teoria por trás disso. Agora a gente vai pro quarto erro, e esse é o que eu considero o mais grave, é o que mais pode fazer você perder aquele paciente, porque de fato isso pode fazer com que ele nem queira te conhecer, ele nem vai para o primeiro encontro, que é esconder o valor da sua sessão. Existe uma ideia de que o paciente precisa primeiro conhecer o psicólogo para depois saber quanto custa a terapia com ele. Eu penso exatamente o contrário disso. É um saco quando você quer entender o serviço de uma outra pessoa, o trabalho de uma outra pessoa, e essa pessoa fica fazendo um mistério por trás disso, sabe? E aí você tem que ir para uma primeira sessão sem saber se vai custar 10 ou se vai custar R$1.000, sem saber se isso vai se encaixar no seu planejamento financeiro ou não. E tem gente que até insiste, né? Você explica como funciona o seu trabalho, aí você não manda o valor, ela vai lá e te pergunta especificamente, mas qual é o valor? Ou às vezes a primeira mensagem já era isso: qual é o valor da sua sessão? Gente, é muito importante que essa pessoa saiba. Ela vai criar na cabeça dela, ela vai planejar na cabeça dela se esse valor se encaixa no orçamento dela, ou se encaixa no orçamento da família dela. Então não é uma informação qualquer, isso é uma preocupação para ela. Se ela tá precisando insistir para saber o valor do seu trabalho, você tá criando um atrito ali, você tá criando um obstáculo entre você e ela. Olha, sinceramente, por alguém que já passou por isso, tá? A pessoa, ela pode te amar, ela pode achar que você é a melhor psicóloga do mundo. Se o seu valor não se encaixa no orçamento dela, não se encaixa na vida financeira dela, ela não vai fechar a terapia com você. Se o seu valor tá fora da realidade financeira dela, isso não vai mudar depois que
que ela te conhecer. Não vai mudar depois da primeira sessão. O problema é o orçamento dela, e o orçamento dela você não pode mudar. Quando a pessoa aceita marcar o primeiro encontro já sabendo o valor da sua terapia, você já quebra essa barreira, que ela já pensou se esse valor se encaixa na vida dela. Ela já vai para a primeira sessão com essa parte resolvida. Então agora ela só precisa saber se vai existir identificação, né? Se ela vai se identificar com você, se ela vai gostar de você, se vai dar match aí a terapia. Então esses são os 4 erros que eu percebo que mais acontecem, que podem afastar essa pessoa de você e fazer com que ela nem queira te conhecer. Eu cometi alguns desses erros também por um tempo, até o momento que eu encontrei uma forma melhor de me comunicar, né? E de explicar como funciona o meu trabalho também, passar as informações mais importantes. E eu basicamente defino dessa maneira. Primeiro, eu cumprimento a pessoa, né? Eu sou educada ali, pergunto se ela tá bem, ou falo que eu tô bem também, chamo a pessoa pelo nome, digo que eu vou explicar as informações mais importantes, aquilo que ela mais precisa saber, mas se ficar alguma dúvida específica, ela pode me chamar novamente. Faço uma breve apresentação ali de poucas linhas, só para explicar mais ou menos como funciona a minha atuação, a minha área de atuação. Informo qual é a duração das sessões, informo o formato das sessões, né? Explico que eu atendo ali online. Informo também os valores, né? As opções que eu tenho de pacote, de valores individuais também. Explico como funciona o primeiro encontro, que é gratuito. E depois eu falo que se tudo aquilo que eu passei, se tudo que eu informei fizer sentido para ela, a gente pode marcar um primeiro encontro para aquela semana ou para a próxima semana. Perceba que até o momento eu não perguntei nada para ela, tá? Não perguntei como tá a vida dela, também não mandei um áudio enorme, não mandei um textão enorme, foi claro e objetivo, foi simples, não foi um arquivo que ela ia ter que se virar ali para abrir, gastar muito tempo para ler, e tudo que ela quer saber tá ali naquelas informações. Mas eu abri espaço que se tiver algo mais específico que ela queira me perguntar, ela pode me mandar mensagem novamente. Isso é o que tem funcionado para mim nos últimos anos, tá? Inclusive colaborou bastante para eu conseguir aumentar o meu número de atendimentos, a ter uma agenda um pouco maior. E agora eu quero saber a sua opinião. Como que é a sua primeira mensagem quando alguém busca pela sua terapia? Curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal para você continuar recebendo mais conteúdos como esse. A gente se vê logo no próximo vídeo, tá? Até mais!